Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo do Leitor em Crise e hoje eu vou fazer uma tag bastante polêmica. Mamilos! Não vai ter mamilos. Eu vi essa tag no canal da Isa, do Lido Lendo. Eu vou deixar aqui nos comentários o link pro canal e pro vídeo dela e também o link do vídeo original. Essa tag consiste em linkar os livros com alguns temas ou pessoas que estão participando dessa Operação Lava Jato, que tá trazendo à tona bastante sujeira. Então, vamos lá? Primeira pergunta. Dilma, um livro que é só decepção. E o livro que eu escolhi é o Deixados para Trás, do Tom Perrotta. A sinopse do livro é bem interessante. Grande parte da população da Terra sumiu, desapareceu do nada, de uma hora para outra. E vai contar então a história dessas pessoas que ficaram. Se eu não me engano, um ano ou dois depois, eles vão celebrar a data desse sumiço e vão relembrar das pessoas. Só que o que acontece nesse livro é que não conta nada, não diz o porquê que as pessoas sumiram, se foi arrebatamento, se as pessoas subiram ao céu, se foi ET, se foi conspiração, simplesmente não conta nada. E entre as histórias, tem uma mulher lá que ela perdeu toda a família. Não curti a história ela se enrola muito. Não, a história só decepção mesmo. A segunda pergunta é: Lula, um livro que você ganhou de um amigo. Queria ser igual o Lula e ganhar também um triplex. E o livro que eu escolhi foi o Brisinger, do Christopher Paolini, que eu ganhei ele da Jaci, uma mulher que trabalha comigo lá no escritório. E eu gostei bastante desse livro, que ela até fez uma dedicatória pra mim aqui dentro, guardo ele com bastante carinho, porque ela comprou, ela deu pro filho dela ler, que ele adorava essa série, segundo ela é uma das melhores séries que ele já leu, e ela me presenteou, que ele disse que dava bastante dicas de livros e coisas do tipo. Ele também gostou bastante desse livro, e ela decidiu me dar esse aqui como presente. Eu ainda não li, ele é o terceiro livro do ciclo da herança, e se eu não me engano ele tá em alguma das minhas metas de leitura. Terceira pergunta. Sérgio Moro, um livro que te prendeu muito rápido. E o livro que eu escolhi foi o Hobbit, do Tolkien. E esse livro ele vai contar a história do Bilbo Bolseiro, que ele tá feliz lá no condado. Durante uma reunião ele acaba participando de uma aventura. Eles vão tentar salvar o tesouro dos anões do terrível dragão Smaug. E esse livro ele já me conquistou na primeira página. Tolkien ele escreveu esse livro pros filhos dele. E assim, a história é muito legal, é muito divertida, assim, eles passam por diversas aventuras, passam bastante problemas. Cara, é muito interessante assim, como o Tolkien conta as histórias, como ele criar um universo totalmente novo, com raças, com línguas, com toda uma mitologia em volta disso. E o livro me conquistou já na primeira página. Quarta pergunta. Panelaço. Um livro que todo mundo gosta, mas que você não consegue gostar. Panelaço serve pra muita coisa, né? E o livro que eu escolhi foi O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Diversas histórias têm citação desse livro, várias pessoas recomendam, diz que é um dos melhores livros. E eu nunca achava em nenhum lugar, daí eu consegui encontrar na biblioteca da faculdade que eu estava fazendo a minha pós. Então eu vou aproveitar e pegar ele para ler. Foi uma decepção, é um livro chato, assim, não gostei nada do protagonista, eu achei ele muito mentiroso, ele fala umas abobrinhas, se não me engano ele tem 14 anos, se acha um monte. Ou eu não entendi a história, provavelmente, pode ser, ou é muito barulho, muito panelaço por nada. Se você entendeu a história e quer me explicar, deixa nos comentários, porque eu simplesmente não gostei. Quinta pergunta, Eduardo Cunha. Um livro sobre criminosos. E eu procurei até na minha estante, eu não achei nenhum livro. Então eu peguei o Bilionários por Acaso, do Ben Mesrich, que vai contar a história da criação do Facebook. Aqui ele vai falar todas as tramas. O Zuckerberg ele foi um pouco pau no cu com o Saverin, com o brasileiro, né, que ajudou ele a criar o site. Fora todas as outras coisas que eles fizeram, eles não roubaram, eles pegaram as fotos das outras casas, das universidades, eles diluíram as ações do Facebook para ele poder dividir essas ações com outros sócios. Ele enganou também aqueles gêmeos, que eles tinham pedido um site que fosse semelhante ao Facebook, mas assim, ele, por mais que ele seja um pouco pau no cu ou um pouco criminoso nessa área, eu acho que era o mais próximo sobre criminosos que eu tinha na minha estante. Sexta pergunta, foro privilegiado. Um livro acima do bem e do mal por alguma razão. Eu escolhi A Caverna de Cristal, da Mary Stewart. Na verdade é a trilogia do Merlin, né? É o primeiro livro da trilogia do Merlin. Foi o meu primeiro livro nessa temática das histórias do Rei Arthur, né? Contado pela visão do Merlin. Então vai começar com o Merlin
Quando ele era jovem, ele era considerado filho do demônio, porque a mãe dele engravidou sem ser casado. A trajetória dele até ele virar um mago, como que ele conhece o pai do rei Arthur, como ele conhece o Arthur. Então é uma leitura um pouco densa, uma leitura bem, não vou dizer pesada, mas ela é uma história que demora um pouco para se arrastar. A autora ela mistura um pouco dessa lenda com a realidade do local, então assim, ela faz um pouco dessa mistura. Eu lembro que quando eu li eu achei, é um pouco chato e tal, mas hoje eu percebo como esse livro é importante. Contou a história, por mais que a gente já conheça a história de filmes e de desenho animado e de outros livros, ou até de seriados, o livro trouxe uma visão bem diferente, bem interessante. Eu não consigo achar ele ruim agora, nem achar muitos defeitos nele, então. Sétima pergunta, João Santana, um livro ruim apesar de toda a propaganda. E o livro que eu escolhi foi O Ex-Heróis, Peter Clines, e na própria capa já diz: os Vingadores encontram The Walking Dead, uma batalha épica. Vai misturar essas duas linhas de ficção científica com super-heróis, com zumbis. A explicação dos zumbis ali na história é bem interessante. Eu gostei como que eles voltaram à vida. Porém, eu achei um pouco não explicado como é que de uma hora para outra surgiu todos os super-heróis, não tem uma explicação muito lógica. E a história é um pouco enrolada, 300 e poucas páginas só pra ter um evento no livro assim que vai dizer, nossa, aconteceu alguma coisa. Não é só as historinhas deles ali. Sei que tem a continuação, eu não sei se daí na continuação vai ter um desenvolvimento melhor, mas esse livro, apesar de toda essa hype que teve desse livro, eu não curti ele muito não. Oitava pergunta, Triplex dos Marinho. Um livro que não tem a atenção que merece. Eu escolhi o livro Sangue Quente, do Isaac Marion, e esse livro ele vai contar a história do R, que ele é um zumbi de novo, Gustavo fixado no zumbi. Ele ainda tem lembranças da vida dele anterior a virar zumbi, e ele acaba conhecendo meio que sem querer uma guria, e vai contar esse relacionamento deles, como ele vai meio que proteger ela, vai criar um certo afeto entre os dois, vai fazer algumas reflexões sobre o desejo de viver, sobre até o amor em si, né? Ele foi transformado em um filme, que teve a pior adaptação de nome pro Brasil, né? Que é Meu Namorado é um Zumbi, que a pessoa que fez, olha, por favor, né? Não vejo muita gente falando desse livro, mas é um livro que, assim, ó, todo mundo deveria ler, ele é engraçado, ele tem uma parte um pouco mais filosófica, tem romance, recomendo esse livro. A nona pergunta, Aécio Neves. Um livro escrito sobre efeito de drogas. E o livro que eu escolhi foi o Entre Mundos, do Neil Gaiman e do Michael Reeves. E ele vai contar a história do Joey Harker, que ele é um rapaz que ele não tem nenhum senso de direção. E num dia ele tá participando de uma aula e ele acaba se perdendo na cidade dele. E lá ele descobre que ele tem o poder de andar, que seria atravessar outra realidade. Mas ele acaba passando no meio de um nevoeiro e acaba indo parar numa outra realidade. E lá ele descobre que nessa realidade, na verdade, não é ele, é uma versão feminina dele. E ele acaba ficando desesperado e nisso ele conhece uma outra versão dele e vai lutar, vai acontecer um monte de coisa louca. Os autores eles criaram uma mitologia bem interessante, o porquê deles lutarem contra dois mundos extremamente opostos, um que é totalmente voltado à magia, que seria os Brooks, e os binários, que são mais voltados para a tecnologia. Cara, eles falam sobre viagem no tempo, eles falam sobre paradoxos, sobre teoria do caos, sobre uma ação que tu toma pode dividir e criar mais um mundo. Eles falam da teoria da relatividade, falam sobre umas coisas muito malucas, assim. Olha, não sei o que eles fumaram para escrever esse livro aqui, né? 10ª pergunta, Delcídio do Amaral, um livro que abriu caminho para os outros livros. Eu já comentei isso eu acho, num livro que eu falo sobre livros de menino e menina, que foi a trilogia Crepúsculo. Antes disso eu já tinha lido alguns livros, mas quando surgiu todo mundo falando de Crepúsculo, eu disse, vou ver o que é isso. Eu lembro que eu peguei em PDF e li, meu Deus, naquela época aquilo foi, meu Deus, a melhor leitura do universo. Eu peguei e comecei a ler tudo. Eu li os 4 livros, acho que em uma semana. Eu li tudo aquilo ali, fiquei louco, assim, meu Deus, eu preciso ir atrás de tudo. Foi o que me trouxe a leitura novamente. Abriu as portas para isso aqui. 11ª pergunta, Japonês da Federal. Um livro presente em vários momentos. Na verdade, eu não escolhi um livro, eu escolhi uma série, que é a série do Diários de um Banana, que é uma série muito engraçada. O Greg, ele é um
é um rapaz, assim, que só se mete em confusão. Ele bem aquele típico rapaz, assim, de filme americano, que só se mete em confusão, vai tentar resolver essa confusão, assim, se babaca tudo. O amigo dele, que seria considerado nerd, assim, ele no fim acaba se tornando o aluno mais popular. Eu já li todos eles, e todos eles continuam sendo engraçados. Tem cada história assim, não, ele não tem mais o que fazer. Ele vai lá e cria, coloca um porco, ele vai para um acampamento. Cara, as histórias são muito boas. 12ª pergunta. Jair Bolsonaro, um livro que se aproveitou do momento. Eu, para essa pergunta, também trouxe mais uma série, que é a Graphic MSP. São releituras das obras do Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica e dos outros quadrinhos dele. E o primeiro livro é o Astronauta Magnetar, do Danilo Beirute. E eu achei, assim, que eles acertaram em cheio nessas edições, porque são personagens que todo mundo conhece desde criança, todo mundo acompanhou. São várias histórias que eles trazem uma pegada um pouco mais adulta, uma releitura dessas obras. E realmente trouxe, assim, as crianças que liam os gibis quando elas eram pequenas, hoje elas leem isso e elas ficam maravilhadas, assim. Eu achei maravilhosas essas versões ainda de capa dura, as ilustrações são muito bem feitas. E eu achei que eles acertaram em cheio, continuem fazendo muitas. 13ª pergunta, Condução Coercitiva, um livro que você foi obrigado a ler. Quando a gente está na escola a gente é obrigado a ler um monte de livros também. Mas assim, o que eu lembro que eu fui obrigado, que eu mais odiei, que eu tenho que ler esse livro para fazer essa prova, foi o Cidade das Serras, do Essa de Queiroz. E a única coisa que eu lembro do livro é que tinha um homem na capa, e ele estava indo de trem para não sei aonde. E eu não lembro de nada, eu lembro que foi um terror ler esse livro, eu era obrigado, eu não conseguia ler, da escrita, que era uma escrita um pouco antiga, assim, eu não conseguia entender nada, eu não conseguia ir pra frente, pra ver como eu gostei dele, que eu não lembro de nada, eu lembro só da capa. E essas eram as perguntas, só que eu vou incluir mais uma desses que inclui coisas no meio do caminho. Como quando foi criada essa tag não tinha acontecido o impeachment, então eu vou incluir essa agora, pergunta que é o Impeachment, um livro que deveria ter sido parado antes de ser produzido, que é o Extras, que é um livro extra da série Feios do Scott Westerfeld. Eu não sabia que esse livro não fazia parte da série. Eu achava que ele era uma continuação do Especiais, que é o último livro. E começa com uma história totalmente fora da casinha, outro país com outros personagens, totalmente diferente assim, e eu não conseguia entender o que esse livro tinha a ver com Feios. Um plot twist meio atravessado. Cara, o Scott ele escreve muito bem, mas esse aqui, olha. Então era isso, pessoal. Hoje eu respondi essa tag bastante polêmica. Deixe então aqui nos comentários qual é a opinião de vocês sobre cada pergunta. Clique aqui para se inscrever, deixe seu joinha no vídeo. Minhas redes sociais estão aqui. Então até o próximo vídeo. Tchau!